vou chamar agora então a Mariana Prechitsky para falar sobre as votações de hoje. Mariana, bom dia. O que esperar então desse acordo feito ontem para as votações de hoje, Mário? Bom dia, Vera. Bom dia a todos. Estamos com dois líderes partidários justamente para entender um pouco o que fica para hoje. Tem sessão extraordinária marcada para as 13 horas. Na pauta, um item único, o cadastro positivo. Nós vamos conversar com o deputado Léo de Brito, que é vice-líder do PT, e o deputado Júlio Lopes, que é vice-líder do governo. Aqui na Câmara, deputado Júlio Lopes, esse acordo se estende até que ponto? Vai ser possível votar o cadastro positivo hoje? Bom dia. Bom, até que ponto a oposição cumpra o acordo, né? Nós estamos otimistas. Eu espero que nós possamos votar hoje o cadastro positivo, que será uma medida de impulso à economia brasileira, um barateamento dos juros, uma forma de avançarmos, de mudarmos o status quo, de fato darmos um impulso significativo na retomada do crescimento econômico. Bom, deputado Léo de Brito, vice-líder do PT, qual que é o problema? É possível votar o cadastro positivo hoje? Bom dia. Bem, nós temos manifestado ao longo desse período todo uma obstrução política, sobretudo porque consideramos que nós não temos um clima de normalidade no país, com a prisão injusta do ex-presidente Lula. Agora, obviamente que essa obstrução ela pode ser negociada. Nós, a priori, temos muitas divergências em relação ao cadastro positivo, sobretudo porque ele impõe literalmente o acesso aos bancos, sobretudo aos bancos que são muito favorecidos aqui nas votações no plenário, aos dados dos consumidores, e aí os consumidores que quiserem retirar têm que se manifestar sobre isso, quando deveria ser exatamente o contrário, e por conta dessas divergências na matéria e sobretudo porque estamos com esse posicionamento político, nós temos feito reiteradamente obstrução. Agora, obviamente, como aconteceu ontem à noite, a oposição está aberta a discutir, a debater e a fazer negociações com o governo federal. Agora, especificamente sobre o cadastro positivo? Oi? Só sobre o cadastro positivo? Não, e temos a outra questão também é que nós estamos obstruindo para evitar que seja votada a medida provisória referente à privatização da Eletrobras, que nós consideramos que é nefasta ao país. Bom, então vamos, deputado Júlio Lopes. Bom, mas eu queria explicar à senhora e ao senhor que estão me ouvindo, que é o seguinte: quando a senhora deixa de pagar uma conta, ou o senhor deixa de pagar uma conta, se ficou apertado, o cadastro negativo, ou seja, aquele que coloca o senhor como não pagador, ele é automático, ele é impositivo, ele faz parte do dia a dia. Eu não entendo por que as oposições têm tanta dificuldade de colocá-lo num cadastro positivo. O cadastro em que o senhor vai ser colocado como bom pagador, como adimplente, como responsável. Quer dizer, quando o senhor não paga, é compulsório que ele se coloque numa lista de mal pagador. Quando o senhor paga, quando o senhor tem um bom crédito, a oposição está criando dificuldade para que o senhor seja relacionado como bom pagador e possa ter acesso a um juros mais barato. Eu realmente não compreendo. Deputado, o que a gente viu na matéria de ontem, Júlio Lopes, era uma reclamação de falta de deputados do governo para votar as matérias, no caso, a medida provisória. Hoje a base vai estar organizada para votar o cadastro positivo? Olha, são muitas matérias, né? Eu mesmo estava tratando do 814, foi uma luta grande ontem na comissão. Eu espero que nós possamos, inclusive, aprovar daqui a pouco o relatório da 814, que reestrutura o setor elétrico depois do desastre produzido pelo PT na medida provisória 579. E nós, obviamente, estamos com a comissão da Eletrobras, estávamos com a comissão da 814, enfim, com muitas linhas de batalha, mas ainda assim conseguimos aprovar a medida provisória. Portanto, esperem a mobilização do governo, que nós assim faremos. Deputado Léo de Brito, como é que você acha que vai ser o plenário hoje? Vai ser possível algum acordo para votação? Olha, é notável que o governo tem tido uma grande dificuldade de votar as matérias aqui. São várias semanas em que o governo tem tido essa dificuldade de colocar quórum. As obstruções, os processos de obstruções que nós da oposição temos feito têm surtido efeito, porque nós temos conseguido. Essa matéria do cadastro positivo já faz mais de um mês que ela está aqui para ser votada e nós temos conseguido fazer a obstrução e o governo tem tido essa dificuldade. Então, nesse sentido, nós vamos continuar nesse processo, denunciando essas arbitrariedades que têm acontecido no processo político, sobretudo a prisão do ex-presidente Lula, a dificuldade de acesso. Ontem mesmo nós tivemos aí a juíza de Curitiba negando
o direito, inclusive, de parlamentares do Mercosul de fazerem essa visita ao ex-presidente Lula, a própria Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara. Então, tem um conjunto de arbitrariedades que nós estamos utilizando desse expediente do plenário da Câmara, das votações, inclusive, para denunciarmos a sociedade e vamos continuar denunciando até que essas arbitrariedades elas sejam cessadas. Bom, deputado, nós vamos continuar a conversa, nós vamos ver uma matéria agora, a Vera vai chamar. Eu só queria me somar ao deputado dizendo que concordo que são arbitrariedades que precisam ser vencidas. Vamos falar sobre a MP 814, né, Vera? Isso mesmo, a gente tem uma reportagem, Mariana, feita na reunião de ontem sobre essa MP que discute a medida provisória que altera a legislação do setor elétrico brasileiro. Ela teve a votação do relatório adiada. Vamos ver na reportagem. Ele é um relatório que determina um aumento de tarifas da energia elétrica em torno de 5%. Ele facilita o processo de privatização e venda do patrimônio público brasileiro e, o que é pior, ele propõe que 20% do fundo social, aquele dinheiro que vem do petróleo do pré-sal, do gás do pré-sal e que está reservado até o momento para ser investido em educação e saúde, que é o chamado fundo social, ele propõe que 20% desse fundo social seja retirado para financiar um programa de construção de gasodutos. No geral, a medida provisória é absurdamente ruim para os interesses do povo brasileiro. Nós estamos tentando fazer na 814 exatamente a reestruturação do setor. Inúmeros problemas são decorrentes de uma forma abrupta de intervir no setor e de baixar preços sem realidade econômica. O que nós estamos fazendo é um concerto enorme de inúmeras áreas, desde o risco hidrológico, a questão do PPT, a questão da tarifa social de energia, enfim, a questão da eletronuclear do Rio de Janeiro. São inúmeros pontos que ficaram desconsiderados ou sem o devido tratamento e que agora na MP 814 nós estamos pontualmente, ponto a ponto, tentando reparar, reestruturar, reorganizar para dar ao setor elétrico brasileiro confiabilidade, previsibilidade e capacidade de desenvolvimento. Bom, depois de passar pela comissão mista, a medida provisória ainda será analisada pelos plenários da Câmara e do Senado. Se não for aprovada até o dia 1º de junho, essa MP perde a validade, perde a eficácia. Eu vou voltar então, porque o deputado Júlio Lopes estava ontem nessa reunião, o relatório dele tem sofrido críticas, então devolvo para você o debate com eles, Mariana, sobre o assunto. Isso, Vera, a comissão mista vai retomar a discussão daqui a pouquinho, agora de manhã, e tem pressa, porque essa medida provisória tem que vir para a Câmara até o final dessa semana. Deputado Júlio Lopes, há críticas, a ANEEL, por exemplo, fala em aumento de tarifa. Como fazer para aprovar na comissão mista e depois aqui no plenário da Câmara? Bom, quem pode produzir a modicidade tarifária é o governo com um conjunto de ações que nós estamos ofertando no nosso relatório. Eu tenho certeza que o nosso relatório, ao contrário do que se está dizendo, ele não produzirá nenhum aumento de tarifa. Ele reestrutura o setor, ele dá confiabilidade ao setor elétrico e ele permite, através dos instrumentos que nós estamos colocando lá, que o governo faça modicidade tarifária, ou seja, que as tarifas que o senhor e a senhora pagam recue, e isso vai acontecer. Deputado Léo de Brito, o senhor não é da comissão mista, mas a discussão vai vir aqui para o plenário. Qual que é a expectativa para votar? Bem, nós vamos fazer tudo o possível para que a gente não tenha, inclusive tem outras medidas provisórias aí que estão na pauta, que são anteriores a 814, para que não se chegue até lá. Para isso, nós vamos utilizar todos os instrumentos de obstrução, para que nós possamos adiar o máximo possível, de forma que essa medida provisória caduque. Nós temos certeza, nós temos uma convicção plena de que esse não é o melhor caminho para o setor elétrico brasileiro. O setor elétrico brasileiro é estratégico, assim como é para outros países, como os Estados Unidos, que é um país liberal, e vários outros países do mundo que tem no setor elétrico um setor estratégico. O caminho da possibilidade de abertura para a privatização, o caminho do aumento de tarifas, que é um caminho que geralmente tem dado esses processos todos, nós não consideramos que não seja o melhor caminho. Por isso que nós vamos utilizar dos meios obstrutivos para que essa matéria, para que essa medida provisória ela venha a cair. Bom, diante disso tudo, o deputado Júlio Lopes, você acha que vota hoje na comissão mista? Olha, eu estou muito convicto de que nós vamos votar e nós vamos aprovar esse relatório, porque o Brasil precisa. O Brasil precisa reestruturar o setor elétrico que o PT tão mal geriu.
e que deixou consequências tão graves no abastecimento e na nossa capacidade energética. Principalmente para o meu estado, nós hoje temos uma situação lamentável com as empresas distribuidoras lá, com um nível de inadimplência inusual, absolutamente fora de controle. Vamos ofertar com a 814 uma forma do sistema elétrico brasileiro se reestruturar, se reorganizar e produzir tarifas mais baratas para o senhor ao usar na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho. Deputado Júlio Lopes, deputado Léo de Brito, obrigada pela entrevista. Lembrando então que essa discussão da medida provisória está na comissão mista, depois vem para o plenário da Câmara e plenário do Senado. Vera. Obrigada, Mariana.